sou o arquivista. Em 1590, um homem cruzou o oceano de volta ao lugar onde deixará a própria filha e a neta recém-nascida, e encontrou apenas o silêncio. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas uma palavra esculpida na madeira. Neste arquivo, você vai descobrir quem registrou esse mistério, como ele sobreviveu a 4 séculos e o que uma única inscrição ainda tenta nos dizer. O homem se chamava John White, e antes de ser governador ele era artista. Nas expedições inglesas à costa da atual Carolina do Norte, White pintou aquarelas precisas dos povos algonquinos, da fauna e das aldeias que via. Esses desenhos, hoje guardados no Museu Britânico, são o primeiro retrato europeu detalhado da vida indígena na América do Norte. Curiosamente, o rosto do próprio White jamais foi registrado. O projeto nascia da ambição de Sir Walter Raleigh, favorito da Rainha Elizabeth e autorizado pela coroa. Raleigh sonhava com uma colônia inglesa no Novo Mundo, batizada de Virgínia em homenagem à Rainha Virgem. Sem jamais pisar ali pessoalmente, ele financiou as viagens e escolheu os homens que cruzariam o Atlântico. Roanoke seria o primeiro passo desse sonho imperial, e também sua primeira grande ferida. A primeira tentativa, em 1585, trouxe soldados e o cientista Thomas Harriot. Foi Harriot quem escreveu o breve e verdadeiro relatório da Nova Terra da Virgínia, publicado em 1588. Anos depois, o gravador flamengo Theodore de Bry transformou as aquarelas de White em gravuras que correram a Europa. Graças a essa dupla, o cientista e o artista, o velho mundo enxergou a América pela primeira vez. Em 1587, John White voltou, agora como governador de uma colônia de famílias. Estima-se que cerca de 115 a 118 pessoas, homens, mulheres e crianças, desembarcaram na ilha de Roanoke, com a missão de fundar a cidade de Raleigh. Não eram soldados em busca de ouro, mas colonos dispostos a construir lares. Pela primeira vez, o sonho inglês na América tinha rosto de gente comum. A chegada, porém, foi sombria. O forte da expedição anterior estava abandonado, tomado pela vegetação. Poucos dias depois, um colono chamado George Hall foi morto enquanto pescava sozinho, sinal de que as relações com alguns grupos nativos haviam azedado. Ainda assim, White contava com a amizade de Mantiu, um indígena da ilha de Croatoan que estivera na Inglaterra e servia de elo entre os dois mundos. Em meio à tensão, veio um sopro de esperança. No dia 18 de agosto de 1587, a filha de White, Eleanor, deu à luz uma menina, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. O avô governador registrou o batismo com orgulho. Aquele bebê tornou-se o símbolo mais delicado, e mais trágico, de toda a história de Roanoke. Mas os suprimentos minguavam depressa. Sem comida suficiente para o inverno e com as tensões crescendo, os colonos tomaram uma decisão difícil. Alguém de confiança precisava voltar à Inglaterra para buscar reforços. A escolha recaiu sobre o próprio governador. White resistiu, temendo abandonar a família, mas cedeu diante da insistência de todos. Prometeu retornar o mais rápido possível. No fim de agosto de 1587, John White embarcou de volta, deixando para trás a filha e a neta de poucos dias. Em seus próprios escritos, ele descreveu a dor daquela despedida. Antes de partir, combinaram um código: se precisassem deixar a ilha, os colonos esculpiriam o destino em algum lugar visível. E se houvesse perigo, acrescentariam uma cruz. Esse acordo simples se tornaria a chave do enigma. O que deveria ser uma viagem rápida virou um pesadelo de 3 anos. Ao chegar à Inglaterra, White encontrou a nação mobilizada para a guerra contra a Espanha. Em 1588, a temida armada espanhola ameaçava invadir, e a coroa confiscou todos os navios disponíveis para a defesa. Nenhuma embarcação podia ser desviada para uma colônia distante. White ficou preso, impotente, vendo o tempo escorrer. Só em agosto de 1590, John White finalmente repisou a ilha de Roanoke. Por uma ironia cruel, o dia de sua chegada coincidiu com o aniversário de 3 anos de Virginia Dare. Ao subir a praia, ele avistou fumaça e chamou pelos colonos, tocando trombetas e entoando canções inglesas para anunciar sua volta. Nenhuma voz respondeu.
O assentamento estava completamente vazio. Então White encontrou a pista combinada. Numa das estacas da paliçada, estavam gravadas em letras maiúsculas as 7 letras, Croatoan. Numa árvore próxima, apenas as 3 primeiras, CRO. Mas o detalhe crucial era o que faltava, não havia nenhuma cruz. Segundo o código combinado, isso significava que os colonos não haviam partido em desespero, e sim rumado para um lugar conhecido, a ilha de Croatoan. White quis navegar imediatamente até Croatoan, onde vivia o povo amigo de Mantiu. Mas uma tempestade violenta se abateu sobre a costa, danificando os navios e arrancando âncoras. A tripulação, exausta e temendo naufragar, recusou-se a continuar. Contra sua vontade, o governador foi forçado a zarpar de volta à Inglaterra. John White jamais reveria a filha, a neta ou qualquer um dos colonos. Como sabemos tudo isso? Porque White registrou cada passo em cartas e relatos. Foi o clérigo e geógrafo Richard Hakluyt quem preservou esses textos, publicando-os em sua monumental obra As Principais Navegações, no fim do século XVI. Sem a obsessão de Hakluyt por documentar as viagens inglesas, a história dos colonos perdidos talvez tivesse se apagado para sempre. Ele foi o guardião da memória. E o mistério nunca morreu. Em 2012, pesquisadores do Museu Britânico examinaram um mapa do próprio White e descobriram, sob um remendo de papel, o símbolo oculto de um forte no interior. Escavações recentes desenterraram cerâmica inglesa longe de Roanoke. Somado ao relato de John Lawson, que em 1709 descreveu nativos de olhos claros em Hatteras dizendo ter ancestrais europeus, tudo aponta para a mesma direção. Os colonos talvez não tenham desaparecido, podem ter se fundido aos Croatoan. O destino exato dos 117 permanece incerto, mas a lição do arquivo é clara: nenhuma história se perde de vez enquanto alguém insiste em registrá-la. John White perdeu sua família, mas suas palavras e pinturas sobreviveram por séculos, transformando dor em memória. É isso que separa o esquecimento do eterno. Se este arquivo tocou você, inscreva-se e compartilhe, porque a próxima verdade esquecida pode depender de quem se lembra. Até o próximo arquivo.